Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre um tema que eu tenho muito medo que o Lula vá por esse lado, tá? É assim, eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, a pressão contra isso seria enorme, né? Mas olha só o que está dizendo o pessoal aqui na Tudo Celular, que é um site sobre tecnologia, tá? Não é um site de política, não. Brasil paga bilhões para Big Techs dos Estados Unidos e isso impede o avanço de soluções nacionais. Meu amigo, deixa eu contar uma história para vocês. Eu, quando comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistemas, lá na década de 80, lá atrás, havia no Brasil um negócio chamado Lei da Informática. Cara, a ideia é que proibindo computadores de fora, proibindo empresas estrangeiras aqui no Brasil, isso iria desenvolver uma indústria nacional de computadores. E você sabe o que acontecia na prática? Acontecia o seguinte, um monte de cópias baratas de produtos estrangeiros, literalmente copiados, eram vendidos aqui no Brasil com uma qualidade muito baixa, caro pra cacete, de forma que todo mundo que trabalhava sério com informática tinha que contrabandear produto. O mercado de contrabando era amplo aqui no Brasil na década de 80 por conta dessa idiotice dessa lei da informática. Esquece, o Brasil perdeu essa onda. A gente tem que focar na próxima onda. A onda da inteligência artificial está acontecendo agora. Já perdemos ela também, já era. Tem que focar na próxima onda. Vai ter outras tecnologias, sempre tem outras tecnologias mais adiante. Enquanto o Brasil fica chorando que na tecnologia passada a gente perdeu, agora temos que proibir isso daqui. Porque olha só, já tem falando aqui, o pessoal aqui no Estadão aqui, ó, como China e Rússia eliminaram as Big Techs dos Estados Unidos com seus territórios. O que me assusta nesse negócio aqui é que o pessoal está achando normal. Não, porque temos que eliminar as Big Techs aqui no Brasil, porque as Big Techs estão dando dinheiro para os Estados Unidos, temos que eliminar as Big... Caramba! Por que a China e a Rússia fizeram isso? Você sabe por que a China e a Rússia fizeram isso? Porque eles querem controlar o povo, querem censurar todo mundo. É isso que acontece, é um absurdo que acontece na China e na Rússia com esse tipo de situação. E vocês estão achando bacana? Estão achando que é legal? Porque vai proteger a indústria nacional, vai criar a indústria nacional do YouTube. YouTube Braz, vai ter o YouTube Braz aqui no Brasil, que vai pagar em real diretamente na sua conta do Banco do Brasil. E, cara, pelo amor de Deus, isso é ridículo, cara. É ridículo, mas é perigoso. Essa notícia foi sugerida por Libertário Baiano, Dedo Brocha do Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Brasil paga bilhões para Big Techs dos Estados Unidos e impede avanço de soluções nacionais. A mesmíssima coisa que se falava na época, era no Collor, bicho. Na verdade, essa lei de segurança nacional, lei de software, lei de informática, essa lei foi criada nos militares, tá? Foram os milicos que inventaram essa porra. Justamente com a ideia de não, que vamos fazer crescer a indústria nacional de computadores e coisa e tal. Nunca existiu indústria nacional de computadores. Todos os computadores que haviam aqui no Brasil, que eram ditos nacionais, Cobra, era Itautec, nem lembro o nome das porcarias, um monte de porcaria. Era tudo. Eles pegavam o desenho americano, pegavam toda a solução americana, trazia aqui para o Brasil, aí construía aqui no Brasil, e aí era caro pra cacete, porque mão de obra brasileira com CLT, caro pra caramba. Uma penca de imposto absurdo. Então, um computador decente aqui no Brasil custava, sei lá, 6 vezes mais do que o mesmo computador contrabandeado do Paraguai. Adivinha o que o pessoal fazia? Contrabandeava do Paraguai. Eu, cara, na UFRJ, na época eu era estudante na UFRJ, lá que eu participei de iniciação científica, né? Trabalhava no laboratório lá da UFRJ, todos os computadores eram trazidos do Paraguai, na UFRJ, burlando a lei de informática. Por que isso? Porque os computadores brasileiros não apenas eram caros pra cacete, mas eram atrasados. Porque lembra, né? Eram sempre cópias de computadores americanos trazidos para cá. Até o pessoal conseguir copiar e conseguir fazer alguma coisa mais ou menos parecida, já tinha passado 2 anos. E aí 2 anos já era computador velho, porque computador rapidamente muda, né? Ou seja, fizeram essa ideia de que não vamos fazer a indústria brasileira de computadores. E, cara, não, nunca saiu do zero. Não tem isso. Esquece, fechar mercado é uma burrice. E agora a mesma coisa estão falando aqui, não porque a gente paga bilhões para as Big Techs dos Estados Unidos, isso não permite o avanço de soluções nacionais, a gente pode fazer aqui
WhatsApp Bra, né? O WhatsApp Braz do Brasil, só brasileiro no WhatsApp, coisa e tal. Tem dois problemas com isso. O primeiro problema é justamente o fato de que é uma redundância e vai ser sempre uma cópia mal feita do sistema que tem lá fora. Atrasado, né? Lá fora está andando mais rápido, aqui dentro vai ficar ficando atrasado e não ajuda ninguém em nada. Vai ser mais caro, vai ser mais complicado de usar, vai dar mais problema, vai ter mais fraude, vai ter interferência do governo, porque hoje se o governo brasileiro quiser bisbilhotar o que você fala no WhatsApp, ele não consegue. Mas no WhatsApp Braz ele vai dar um jeito de bisbilhotar o que você está fazendo aqui, né? Enfim, aqui ó, o governo brasileiro tem pago bilhões de reais às principais big techs dos Estados Unidos por meio de contratação de software, serviços em nuvem e soluções de segurança, sendo que se impede o avanço de alternativas nacionais. A informação consta de um estudo, não sei o que lá. Dados mostram que apenas em junho de 2024 e junho de 2025 o setor público já passou para as big techs não sei quantos bilhões de reais. Aí pronto, beleza, vamos então, o governo brasileiro vai só comprar software nacional, Big Tech nacional, rede nacional, é isso, vamos fazer o nosso banco de dados aqui, o SQL Braz. O SQL Braz vai ser fantástico, cara, vai ser aquele banco de dados totalmente brasileiro, com um símbolozinho do Saci Pererê e não sei o que lá. Cara, você tem ideia do quanto isso seria ineficiente, o quanto seria mais caro para o governo brasileiro desenvolver essa coisa nacional ao invés de comprar dos Estados Unidos? O lado dos Estados Unidos já tem hoje todo um suporte para a segurança da informação, que a gente teria que replicar aqui no Brasil, porque é um assunto sério. Você ter um banco de dados do governo federal, você precisa ter alguma coisa séria em termos de segurança. O Google, Red Hat, não sei o que lá, tudo isso você teria que duplicar aqui no Brasil. Imagina o custo dessa coisa, imagina os problemas de segurança que surgiriam disso daqui. Enfim, uma coisa totalmente sem sentido só porque o cara tá querendo brigar com os Estados Unidos. E o que eu falo que é o perigoso disso é isso. Por quê? Porque nesse momento tem muito idiota com essa ideia aí. Não que temos que brigar com os Estados Unidos, temos que fazer o nosso GPS, vamos fazer o nosso Oracle, vamos fazer o nosso sistema operacional, vamos fazer o nosso... Cara, adivinha, vai ser uma bosta, vai custar caro pra cacete, vai estar 2 anos mais atrasado que os Estados Unidos de qualquer forma. Quer ver um exemplo disso? É justamente a Rússia e a China. Aqui, ó, como a Rússia e a China eliminaram as big techs dos Estados Unidos de seu território. A dona Bruna Arimateia, ela reconhece aqui, ó, a mais extremada delas, expulsar completamente as big techs no Brasil, não tem chance de acontecer. Que bom que ela reconhece isso, porque realmente não tem. Mas o que ela está falando aqui nada mais é do que, né, digamos, flertando com a ideia, né? Pensando na ideia de expulsar as big techs do Brasil. E eu tenho certeza que lá no Planalto, né, lá no Lula e no Alexandre de Moraes, tem muita gente que acharia isso aqui lindo. Não, isso mesmo, vamos voltar para o passado para nos livrarmos dos Estados Unidos e coisa e tal. E aí ele diz que não é que isso nunca tenha sido feito, foi feito pela China, né? A China e a Rússia fizeram isso. A Rússia não fez muito não, tá? A China fez de verdade. E a China tem todo um ecossistema similar ao Ocidente, que tem o WhatsApp deles, tem o YouTube deles, que é o QQ alguma coisa, tem o Facebook deles, tem tudo deles lá na China, né? E por que eles tiveram sucesso nessa história, conseguiram isolar aqui o Brasil? Primeiro, por conta do governo chinês impedir a entrada das empresas americanas lá na China. Isso foi um ponto, mas não foi o único ponto. É o que eu sempre repito para vocês, o grande desafio para as empresas americanas na China, aliás, para a integração da China com o resto do mundo, nem é tanto o firewall da China, porque lá todo mundo usa VPN para acessar as coisas fora da China. É normal isso. A questão é a linguagem, né? A China é um país enorme em que apenas uma pequena fração da sociedade fala outra língua que não seja o chinês. O Brasil, bem ou mal, embora realmente pouca gente no Brasil fale inglês perfeitamente, falar inglês no nível de entender mais ou menos as coisas, falar, né, alguma coisinha, a gente consegue fazer e conseguiríamos fazer isso mesmo no início da internet. Como a China começou muito isolada, ela acabou se isolando totalmente, tendo essas cópias lá. Mas o que acontece com esses programas da China? O YouTube da China, o WhatsApp da China, todos os programas da China. Primeiro, são todos uma merda em termos de privacidade. O governo chinês sabe de tudo que todo mundo faz, censura tudo. Esse é o objetivo dessa história. E o problema que a dona Bruna não percebe é que se o governo brasileiro fosse fazer um negócio desse, seria exatamente pelo mesmo motivo. Aliás, foi o mesmo motivo que os russos fizeram, né? Os russos também começaram com o ecossistema deles, o Yandex, que é o Google deles lá, o VKontakte,
que é o Facebook deles lá, que é uma cópia do Facebook. Ou seja, eles fizeram exatamente aquilo que a lei de informática no Brasil fazia. Copiavam as coisas dos Estados Unidos com algum atraso, fazendo menos capacidade, menos características, né, menos coisas, mas estava sempre atrás dos Estados Unidos copiando as coisas, né? É verdade que tem algumas coisas inovadoras que acabaram surgindo tanto na China quanto na Rússia. Por exemplo, o Telegram surgiu na Rússia, embora seja questionavelmente talvez um WhatsApp diferente, ele tem uma série de características que depois o WhatsApp copiou do Telegram, tá? Hoje em dia tem um monte de coisa no WhatsApp que você não sabe, mas surgiu primeiro no Telegram e depois foi para o WhatsApp. E tem também o caso na China, muito conhecido, do TikTok, né, que surgiu na China e depois foi copiado para os Estados Unidos. Então não é que não surjam coisas novas nesses países. Poderia surgir no Brasil também. O que acontece é que não surgem coisas novas por causa da proteção do mercado. Proteção do mercado não ajuda ninguém. O que ajuda as pessoas é justamente o ambiente livre para fazer negócio. Isso é que faz diferença. Quando que o Telegram cresceu? Cresceu justamente numa época que a Rússia ainda estava integrada com a Europa e com o mundo ocidental. Quando a Rússia realmente cortou o caminho, cortou tudo, até o Telegram saiu de lá, o Telegram não fica mais na Rússia, né? A sede dele acho que é em Dubai agora, ou Abu Dhabi, alguma coisa assim, algum lugar ali no Oriente Médio. E justamente por conta disso, por conta de que o próprio Putin queria censurar o Telegram lá na Rússia, né? Então, de novo, o Telegram também cresceu muito naquela região porque o alfabeto cirílico é um alfabeto que para nós aqui do Ocidente é um pouco mais complicado de entender. Embora, para eles lá entender o alfabeto latino é moleza, vocês sabem, né? Porque lá na Ucrânia tudo tem transliteração, todo mundo já sabe ler em caracteres latinos, né? Os nossos caracteres aqui, né? E já tem até regra para isso e coisa e tal. Tanto que o Cazaquistão é um exemplo de um país que hoje ainda usa os caracteres cirílicos, mas que já está em processo de mudança para caracteres latinos, né? Exatamente para se adaptar melhor ao Ocidente. E afastar da Rússia. Todo mundo que está perto da Rússia quer se afastar da Rússia. Esse é o ponto, né? Enfim, ou seja, o pessoal que está flertando com ele, vamos expulsar todo mundo, quem sabe não surge a Microsoft Braz aqui para fazer os sistemas operacionais. Cara, já teve uma ideia, você imagina a dor de cabeça que seria isso? Sabe o que acaba acontecendo? A mesma coisa da lei de informática. A gente acaba instalando um monte de software pirata, sem suporte, sem apoio, tendo que comprar as coisas no Paraguai a troco de bolotas, porque não vai desenvolver coisa nenhuma aqui no Brasil em cima disso daí. Esse papo de proteger a indústria nacional é uma idiotice. Não, esse GPS brasileiro também, putz, esqueça isso, cara, parem com esse negócio. Chega a me dar desânimo ler essas notícias aqui.